Oi, pessoal. Bom dia mais uma vez, né? Ei, agora a gente vai falar um pouquinho sobre capital de giro, continuar a falar nosso assunto da semana passada também, mais uma vez como eu falei para vocês, né? E aí eu queria só frisar um pouquinho, que eu até corrigir a atividade de vocês, eu queria que vocês tivessem bastante atenção quanto a isso. Muita gente colocou no assunto, na atividade da semana passada, quando eu perguntei qual era as fontes de capital de giro, é colocado BNDES, banco não sei o quê, banco daquilo outro, e na verdade não é isso, né? As empresas podem buscar suas próprias fontes de capital de giro dentro da organização. Isso são, sim, instituições que fornecem os valores financeiros que a empresa quer, claro, né? Mas aí as fontes não são essas. As fontes de capital de giro estão na atividade. Eu coloquei para vocês que a gente pode buscar dentro do nosso balanço, da nossa estrutura financeira, do balanço patrimonial que a gente tem que, pelo menos, conseguir interpretar financeiramente falando, né? Inicialmente, essa aula aqui é para a gente entender o que são o ativo e o passivo circulante, porque na próxima aula a gente vai começar a calcular o capital de giro, e aí o capital de giro, o capital de giro líquido, a necessidade de capital de giro líquido que a empresa precisa, nada mais é do que o ativo circulante menos o passivo circulante. Então, o que é isso? Né? O que é isso? O que é o ativo circulante e o que é o passivo circulante? Gente, o ativo circulante e o passivo circulante, ele faz parte de uma estrutura patrimonial, né, no qual a gente já sabe, que vocês já tiveram a disciplina de contabilidade básica, e aí vocês já sabem o que é uma estrutura patrimonial. O que é a estrutura patrimonial? O que é o patrimônio? O patrimônio nada mais é do que o conjunto de bens mais direitos mais as obrigações da empresa. Isso constitui o patrimônio. Então, tudo que a empresa tem, tudo que a empresa tem a receber, tudo que a empresa deve, caracteriza-se o patrimônio, né? Embora dentro dessa estrutura patrimonial existe uma estrutura conhecida que eu vou mandar para vocês como essa estrutura, né? Do lado esquerdo do ativo, do lado do ativo, do lado do passivo e o patrimônio. Então, dentro disso aí vai existir algumas contas contábeis, né? Que é conhecida como ativo circulante e ativo não circulante, e passivo circulante e passivo não circulante. O ativo não realizado a longo prazo, que é o não circulante, e passivo não realizado a longo prazo, que é o passivo não circulante. Mas o que interessa para a gente é as contas que a gente entenda as contas do que seria o ativo e o passivo circulante. Então, o que é o ativo circulante? Gente, o ativo circulante são as contas, vou pegar a pescazinha aqui com o Dom Marion, viu? Para a gente já pegar o conceito bem legal. O ativo circulante, esses são os direitos que a empresa possui que consegue realizar, ou seja, transformar em dinheiro em um período inferior a um ano. Então, tudo aquilo que a empresa pode transformar em dinheiro, né, caracterizar uma transformação de dinheiro no período inferior a um ano, caracteriza-se o ativo circulante. Quais são as contas que fazem parte do ativo circulante? Contas contábeis. O caixa, o banco, as contas a receber, os estoques, isso são as contas que fazem parte, que compõem o meu ativo circulante, que é o que interessa para a gente, né? Para a gente começar a calcular o capital de giro líquido. Então, todos os valores que eu tiver no meu ativo circulante, menos o valor que eu tiver no meu passivo circulante, vai ser o valor que eu vou precisar saber para calcular, saber o meu cálculo de giro líquido, né? E aí, só pegando o gancho da aula, o que seriam as contas do ativo não circulante, ou seja, do realizável a longo prazo. Já os ativos não circulantes, segundo o Marion, compõem os bens e direitos com realizações acima de um ano. Esses não estão os direitos de mais longo prazo, o realizável a longo prazo da empresa, como imobilizado e os meus investimentos. Caracteriza-se o meu ativo não circulante. Mas o que interessa para a gente começar a saber o cálculo de capital de giro aqui, o meu ativo circulante caracteriza-se todos os valores, né? Todos os direitos que a empresa tem a curto prazo. O que é curto prazo? Até um ano. Então, inferior a um ano, caracteriza-se as contas do meu ativo circulante. E do meu passivo circulante? São as obrigações que vão se vencer em um período inferior a um ano, de até um ano, como fornecedores, empréstimos, impostos. Então, isso são contas que fazem parte do meu passivo circulante. Então, e o que seria o passivo não circulante? São aquelas contas, né, que eu vou ter que, as minhas obrigações, que eu vou ter que cumprir,
na verdade, inferior ou superior a 1 ano, ou seja, que caracteriza-se longo prazo. E aí, e ainda tem o meu patrimônio líquido, que é onde estão os recursos diretamente ligados, onde estão os recursos diretamente investidos pelos sócios e as reservas de capital. Isso são contas que eu posso mexer dentro do meu balanço patrimonial, que eu posso entender para que eu consiga visualizar quanto eu vou precisar, financeiramente falando, do meu capital de giro líquido, que é o que interessa para a gente. Então, o que é isso? Para que a gente consiga entender melhor o que é o que interessa para a gente enquanto gestor financeiro, né? Nós não somos contadores, nós somos gestores financeiros, e aí, mesmo assim, por ser, né, gestores financeiros, a gente precisa compreender, ou pelo menos ler, né, o que seria um balanço patrimonial. E tendo uma visão sobre investimento, né, sobre o que seria gestão financeira, a gente tem que entender o que seria correto e rentável para a empresa. Onde é que eu poderia visualizar isso e entender o que seria rentável para a empresa, objetivando, né, visualizando o meu ativo e meu passivo circulante. Então, o que eu queria que vocês entendessem nessa aula é que a fórmula do capital de giro, que é o que vai ser realizado na próxima aula, é justamente isso. É o capital de giro líquido, né? É igual ao meu ativo circulante menos o meu passivo circulante. Diante disso, a gente vai começar a entender o que corresponde à gestão financeira da empresa. Então, o que é que a empresa precisa fazer para que ela consiga ter valores, né, giros líquidos, né? O valor para que a gente consiga sanar as dívidas em um determinado período. E que período é esse, Chelsea? Se a gente está falando de ativo e passivo circulante, né? E esses ativos e passivos circulantes, eles são realizados, né, em curto prazo, que corresponde contabilmente até 1 ano, né? Se corresponde até 1 ano, então a nossa necessidade de capital de giro vai ser, a gente vai calcular no decorrer de 1 ano, para 1 ano, não para o exercício social de 1 ano. E aí a gente começa a trabalhar dessa forma. Então, o que é o ativo circulante e o que é o passivo circulante? O passivo circulante, resumidamente, o ativo circulante são todas as contas, né? São todos os direitos que a gente sabe que o que está no ativo é o que tem, não é o que tem positivo, é o que é de direito da empresa no período de 1 ano, né? Quais são essas contas que fazem parte do ativo circulante? No período de 1 ano, caixa, bancos, estoques, contas a receber até 1 ano. Então, tudo isso são contas que fazem parte, contas contábeis, que fazem parte do meu ativo circulante. E do meu passivo circulante, né, são as obrigações que eu vou ter até 1 ano. Então, fornecedores, impostos, empréstimos bancários até 1 ano. Então, e tudo isso faz parte do meu ativo circulante. Do meu passivo circulante, desculpa. Um menos o outro, a gente vai ter a necessidade de capital de giro líquido. Então, digamos que vai ser a próxima aula que eu preciso que a gente faça esses cálculozinhos. Digamos que você tem um ativo circulante de X, de 1.000 e uma obrigação de 1.200. Um menos o outro vai dar a necessidade do meu capital de giro. E onde é que eu vou buscar? E aí tem várias fontes que você possa buscar no capital de giro, né? Lucros acumulados, patrimônio líquido e várias fontes que a gente vai trabalhar quando a gente estiver falando na próxima aula sobre cálculos de capital de giro. Tranquilo? Então, isso para vocês entenderem como é que funciona a questão do ativo e do meu passivo circulante e onde está localizado. Então, eu vou mandar para vocês aí uma estrutura do balanço patrimonial para que vocês consigam localizar direitinho o que é que está acontecendo no meu ativo, onde é que está localizado dentro da estrutura do balanço patrimonial o ativo e o passivo circulante, e um menos o outro vai ser a minha necessidade de capital de giro. Tranquilo? Então, para a próxima aula a gente já faz a nossa atividadezinha bem legal sobre gestão de capital de giro. Beleza? Sobre gestão de capital de giro e cálculos de capital de giro com base no ativo e no passivo circulante. Tranquilo? Beijo e até a próxima.